Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um dos amados. Mais uma vez nós vamos estar estudando a Palavra de Deus e que nós possamos estar aproveitando esse tempo de estudo e de devocional. Hoje era para ser um dos cultos das nossas reuniões de oração e desde já nós queremos dizer que eu e minha família, nós temos tirado a cada dia um tempo para poder estar orando pela vida dos amados irmãos, e não só das orações, mas nós também se colocamos à disposição para poder estar ajudando os irmãos, principalmente aqueles que estão com dificuldade de sair de casa. Então nós estamos à inteira disposição dos irmãos, aqueles que precisarem de ir ao supermercado, alguma conta no banco para poder estar pagando, nós estamos à disposição para poder estar ajudando os irmãos. A minha esposa também mandou avisar que, se caso precisar de o auxílio para poder estar ensinando as crianças, nessa forma que o governo tem passado, de enviar as tarefas. Talvez tem pais que têm tido alguma dificuldade, então ela se prontificou a poder estar ajudando os irmãos que estiverem tendo dificuldade, para que nós possamos passar por esse momento junto, um ajudando o outro. Hoje nós vamos estar estudando na Palavra de Deus, nós vamos ver o quanto nós somos pequenos e Deus ele é grande. Então nós vamos estudar um pouquinho a grandeza de Deus. Então nós vamos estudar aqui nessa noite os atributos de Deus. E eu consegui pegar um texto aqui que destaca os três principais atributos de Deus, que é lá no livro de Salmos 139, do versículo 1 até o 24, fala dos três importantes atributos de Deus. Então, o capítulo 39 de Salmos ele é dividido em três partes, onde Davi ele trata a questão dos atributos de Deus. A primeira parte é dividido da seguinte maneira: capítulo 39, do 1 até o 6, fala da onipresença de Deus. Fala da onipresença de Deus. Isso, Salmo 139, do versículo 1 ao 6, então ele é dividido nessa primeira parte, onde o salmista ele relata aqui acerca da onipresença de Deus. E aí depois, a segunda parte, a onipresença, do capítulo 7, do capítulo 139, do versículo 7 até o 14, ele relata a questão da onipresença. E depois, então, a terceira parte da onipotência, do 139, do versículo 13 ao 18, ele relata, então, a onipotência de Deus. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Então, do Salmo 139, o versículo do 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, aqui nós vemos a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que o texto nos relata acerca da onipresença de Deus. Então, Deus, ele é onipresente. Esse é um dos atributos que nós vemos na palavra do Senhor. Agora, o que vem a ser a onipresença de Deus? A Bíblia fala que Deus ele está presente em todos os lugares. E o versículo 7 diz: Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? A palavra de Deus diz que não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Quando nós olhamos desde o começo, no livro de Gênesis, capítulo 3, nós vemos o homem, a queda do homem, o homem caindo em pecado através de Adão e através de Eva. Então nós vemos o que? O homem desde do princípio tentando fugir da presença do Senhor. Mas quando nós olhamos aqui o salmista que foi escrito aqui por Davi, ele nos ensina que não tem como fugir da presença do Senhor. Então o versículo 7 ele deixa bem claro: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Então nós vemos aqui que o salmista ele nos ensina através de Davi aqui, que foi o escritor, que não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Para onde você for, Deus vai estar ali. E nós podemos ver um outro exemplo clássico, né, que é o exemplo de Jonas. Jonas ele quis fugir da presença do Senhor. Deus mandou então Jonas ir para Nínive e ele simplesmente fez o caminho contrário, ele foi para Tarsis. Então ele quis fugir da presença do Senhor. Que nós possamos refletir nessa noite que Deus ele está presente em todos os lugares e não tem como nós fugirmos da presença dele. E o versículo 1, né, diz exatamente: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. O que o salmista quis nos ensinar aqui? Ele está mostrando, né, a onipresença de Deus, ele está mostrando a onisciência de Deus também. Então, no versículo 7 aqui, ele mostra a onipresença, e no versículo 1 aqui, ele mostra exatamente a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Quando ele diz aqui, Senhor, tu me sondas e me conheces. Mostra que Deus ele conhece o nosso cotidiano. Então, Deus ele sabe dia após dia da sua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, ele nos ensina o quê? Que Deus ele conhece não só o nosso cotidiano, mas ele também conhece o nosso pensamento. Ele sabe muito bem aquilo que você está pensando. Interessante quando nós olhamos para a questão de pensar, acredita-se que em torno aí de mais de 10 mil pensamentos é formado na sua mente diariamente. E a Bíblia fala que Deus ele conhece cada pensamento seu. E não tem como nós escondermos, né, de Deus os nossos pensamentos. O que Davi quis nos ensinar aqui? Quando nós olhamos para todo o contexto da vida de Davi. Quando nós estudamos a vida de Davi, você vê que Davi ele tentou esconder o pecado que ele cometeu de Deus. E quando nós olhamos para os nossos dias hoje, o que nós podemos aplicar nos dias atuais hoje? Não tem como nós escondermos nada de Deus. Quando você olha para a vida de Davi, que foi o escritor desse Salmo 139, Davi ele cometeu um adultério. E o que ele fez? Ele tentou esconder esse ato pecaminoso. Ele simplesmente quis esconder algo de Deus e aí então não teve como esconder. Deus ele simplesmente ele é onipresente.